No ar, Rádio em Revista. Olá pessoal, tudo bem? Começa agora o Jornal Especial Rádio em Revista, jornal da Rádio Alesp. Eu sou Luciano Teixeira e preparei um programa especial com entrevistas sobre diversos assuntos, com especialistas para tirar dúvidas sobre saúde, trabalho, economia, enfim, tudo que interessa para a gente ir retomando nossa vida em meio a essa pandemia. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? Nós vamos começar o programa de hoje com uma entrevista que eu separei que a Lilian Busato e a Júlia Stanzioni fizeram sobre gestão pública. E o entrevistado foi o médico Salvador Gulo Neto, cirurgião e também gestor em saúde pública. Ele lembrou da importância das decisões tomadas pelo gestor público durante essa crise de pandemia e disse também que sempre é preciso contar com a ajuda da população para que as ações determinadas sejam eficientes. Vamos acompanhar. Alguns estados, então, tomaram a iniciativa de confinamento, antes de alguns outros. Os gestores públicos foram questionados com relação a essa atitude. O senhor acha que, em algum momento, se teve uma precipitação sobre atraso nessa tomada de decisão ou não? Cada estado ele precisava tomar essa decisão de um jeito? Veja o seguinte, é uma responsabilidade muito grande a gente tomar uma decisão como um gestor público, no sentido de adotar as medidas de isolamento num determinado momento ou não, principalmente quando a gente está enfrentando uma doença que a gente está aprendendo, é uma doença nova, com um comportamento novo que a gente não tem como predizer, Então, talvez alguns dos gestores tenham sido um pouco precipitados, mas se eles não tivessem sido precipitados, não tivessem tomado a iniciativa no momento correto, talvez hoje nós estivéssemos discutindo o porquê que eles não tomaram aquela decisão, nós estaríamos enfrentando uma sobrecarga no sistema de saúde muito mais pesada. Então, eu acho que é um momento de empatia, inclusive com os gestores públicos que têm a responsabilidade nessa tomada de decisão. Doutora, as medidas de isolamento social, elas foram necessárias para garantir a segurança da população. O senhor acha que após passado o chamado pico da pandemia e gradativamente as coisas estão voltando ao normal, mas ainda não foi encontrada uma cura para o coronavírus, a coisa pode ocorrer de maneira inversa e a gente voltar lá no comecinho com as grandes preocupações e ter que tomar medidas de prevenções urgentes para evitar que a coisa ocorra de uma maneira mais trágica? Eu acho que esse é o grande ponto de atenção, Lilian, que nós temos que ter agora, Nós temos que fazer esse chamado desconfinamento de uma maneira progressiva e gradual, porque existem vários exemplos no mundo onde houve uma flexibilização muito rápida e tu teve uma chamada segunda onda, um aumento no número de casos, Eu cito aqui nos Estados Unidos, onde eu estou morando hoje, vocês acompanharam aqueles episódios em função do falecimento do senhor George Floyd, que gerou uma série de protestos da opinião pública, muita gente foi para a rua para protestar, e hoje a situação a gente tem uma segunda curva de aumento de casos dos 50 estados americanos, 34 estão enfrentando um aumento no número de casos novos, Então, sim, existe uma necessidade da população entender e participar ativamente, fazendo distanciamento social, evitando aglomeração, utilizando máscara, Os países que tiveram o melhor controle dos casos novos de doença são os países em que a população realmente entende a sua responsabilidade como indivíduo, como cidadão e auxilia, Agora, doutor, o gestor público, desde o início da pandemia, teve uma pressão, como o senhor falou, Se tivesse feito de outro jeito, nós estaríamos discutindo uma outra questão nesse momento. O quanto também para o gestor público, não só lá no início da pandemia, mas nesse momento que a gente ainda vive, é pressionado no sentido de tem que tomar decisão em pouco tempo, A pandemia ela vai acontecendo no dia a dia, de semana a semana, precisa às vezes, mudar uma resolução de uma semana para outra e, às vezes, a população não entende. Então, é importante o senhor também falar dessa questão de tomada de decisão, nem sempre é fácil. Excelente o teu ponto, Eu acho que a gente tem que tentar fugir desse pensamento binário de tudo ou nada, Isso é natural, isso é do ser humano.
A gente vai para o tudo ou nada. Ou a gente fica totalmente isolado ou volta totalmente ao normal. Eu acho que o que nós temos que entender como população, como sociedade, é que por muito tempo nós ainda vamos conviver com um meio termo. Nós temos que procurar esse meio do caminho e entender que aos poucos a gente vai poder flexibilizar, mas caso haja um aumento no número de casos, o gestor público vai ter que voltar atrás e restringir mais as medidas e fortalecer as medidas de isolamento social. Então não é que acabou, passou e a gente já vai voltar ao normal, não. Esse é um processo que ainda vai demorar para ter uma solução definitiva. E a gente tem que estar, primeiro, disposto a ajudar a fazer as medidas de isolamento conforme estão orientadas e, se houver uma piora dos casos, entender que o gestor público vai ter que tomar medidas mais duras e aumentar o nível de restrição dentro da sociedade. Doutor, a gente sabe, né, como nós estamos falando agora de gestão, em cada estado da Federação Brasileira foi tomado medidas diferentes. Cada gestor viu de uma maneira e como é garantido pela Constituição de o gestor do estado poder tomar, ser autônomo em tomar as atitudes, São Paulo tem seguido uma linha que acredito que hoje a gente está num pensamento positivo e numa visão de controle, né? Na sua visão, o senhor acha que aqui no estado de São Paulo, falando no lugar que a gente mora, foi tomadas medidas corretas ou deixou alguma carência em algum determinado setor que isso pode dificultar o amanhã? É difícil a gente, depois que todas as medidas foram tomadas, a gente fazer uma avaliação, né? Como eu disse, é um momento de pressão e uma necessidade de tomar as medidas de urgência, né? Mas, de uma forma geral, a gente viu uma mobilização do setor público, inclusive com o apoio do setor privado, no sentido de atender a todas as medidas, né? E até onde eu tenho notícias, né? Não houve desassistência ao público de São Paulo, né? Houve, sim, uma pressão na rede hospitalar, mas entendo que os gestores, eles, de uma certa forma, eles construíram os hospitais de campanha, eles ofereceram rede hospitalar e acho que as pessoas foram atendidas num determinado momento. E o público, né, a sociedade como um todo, também participou com as medidas de isolamento. O que eu acho que a gente tem que cuidar é, neste momento agora, né, para não flexibilizar de uma maneira muito aguda, né, e achar que as coisas passaram, porque sim, a gente pode ter que enfrentar um recrudescimento da pandemia. E dentro disso, até, doutor Salvador, a gente entende que aos poucos, e também aqui no estado de São Paulo, nós estamos nesse momento de flexibilização, a retomada de alguns serviços. Nós noticiamos aqui no Jornal da Rede Alesp a ampliação de horário de bares, restaurantes. Está ainda em discussão a questão da retomada presencial dos alunos nas escolas do estado de São Paulo. E se fala também, muito se fala dessa questão de aglomeração, né? Dentro dessa questão, qual que é a sua análise? Momento de retomada com lugares em que se pode ter a tendência de aglomeração. Qual a análise, então, que um gestor público precisa fazer nesse momento para quem está em casa entender? Eu acho que, de novo, a gente tem que fazer a liberação gradual, lenta, flexibilizando aos poucos e entendendo quais são os riscos que a gente tem de cada medida que a gente adota. Né? Vou repetir, que a gente não fique no sentido do tudo ou nada, a gente vai ter que encontrar um meio do caminho, porque a economia também não pode parar, eu concordo plenamente com isso, né? As pessoas têm contas a pagar, as pessoas têm que se alimentar, enfim, a roda da economia ela tem que girar também, porque senão isso também é muito sério, muito grave, né? Então eu acho que a dedicação do gestor público é justamente tentar encontrar um meio termo, né? De conviver com esta doença, mas garantindo, né, que as pessoas estejam seguras, né, e que a economia volte a rodar. Né? Não tenho resposta para todas essas perguntas ainda, e eu acho que a gente vai ter que aprender junto, como comunidade, como é que a gente faz para voltar à escola? Será que nós temos que fracionar os horários? Será que as crianças vão ter que ir em turnos diferentes? Será que a gente vai ter que fazer metade online e metade vai presencial? Enfim, como eu disse, a gente vai ter que aprender uma nova situação que não temos todas as respostas ainda, mas eu acho que essa deve ser a dedicação que os gestores públicos devem ter hoje e tentar encontrar esse meio do caminho. Então, nós teríamos melhores respostas com a vacina, com o momento em que a população começa a ser vacinado ou não? Ou também é preciso reticências nesse momento?
Eu acho que sim, eu acho que é preciso reticências, é preciso cautela, porque todas as vacinas que tem no mercado hoje, existe uma corrida, né, atrás dessa vacina, todas elas são muito promissoras, mas a gente não tem estudos ainda que comprovem a eficácia e, mais do que isso, a segurança delas, tanto do ponto de vista de desenvolver imunidade nas pessoas, como de que não vai ter nenhum problema com a sua utilização. Né? E mesmo que a gente tivesse hoje disponível uma vacina, nós temos um tempo necessário para fabricar no volume e mais um tempo para poder aplicar isso em todo mundo, né? Imunizar todas as pessoas. Então, mesmo que a vacina chegue, nós temos um horizonte aí de 3, 6, 9 meses ainda que nós vamos conviver ainda com esse que eu chamo intermediário, né? Essa coluna do meio, esse meio do caminho entre o isolamento, as medidas de distanciamento e a reabertura da economia. Então, eu acho que sim, independente da vacina, nós temos que nos dedicar a encontrar soluções intermediárias que respeitem a segurança da população, mas que também façam a economia voltar a girar. Todo mês de agosto é dedicado ao incentivo ao aleitamento materno. Segundo especialistas, um ato de amor, uma vez que o leite materno é um fator de ganho nutricional e imunológico para o bebê e deve ser exclusivo até os 6 meses de vida da criança. Para falar sobre esse assunto tão importante, o Guga Mendonça e o Fábio de Lima entrevistaram a médica pediatra Fernanda Catarino. Por favor, nos fale um pouco aí, de modo didático, é importante, né, para os nossos telespectadores, qual que é a importância para os recém-nascidos do aleitamento exclusivo nos primeiros meses de vida e quanto o leite materno lá na frente pode contribuir para o desenvolvimento das crianças. O leite materno é um alimento absolutamente completo e capaz de alimentar todas as crianças até os 6 primeiros meses de vida. Lembrando que nós estamos falando da maior janela imunológica e maior janela de oportunidades que todas as crianças têm, que está relacionado aos primeiros 1000 dias de vida, que a gente fala desde o momento que essa mãe descobre a gravidez até essa criança completar os 2 anos de idade. Então, o leite materno, ele é sim considerado o padrão ouro em alimentação para as crianças, sobretudo até os 6 meses de idade. Estamos falando aí de fatores imunológicos, fatores nutricionais, apego entre mãe e criança e tudo que há de melhor em termos alimentares e nutricionais para qualquer criança. Doutora Fernanda, aqui é o Fábio, tudo bem? Tudo bem. Doutora, nós sabemos que algumas mães, elas não conseguem, por inúmeros motivos, amamentar o filho por muito tempo. O que é possível fazer nessa situação, doutora? Infelizmente, a gente tem ainda alguns obstáculos para vencer em relação à manutenção do leite materno, de forma exclusiva, né, como você está perguntando. Então, existe sim uma série de coisas que a gente pode ajudar essa mãe a fazer para tentar manter esse aleitamento exclusivo, mas, sobretudo, a gente precisa acalmar o coração dessas mães e acolhê-las no sentido que o aleitamento misto, ou seja, baseado em leite materno associado à fórmula infantil quando há necessidade ou impossibilidade materna de amamentar essa criança exclusivamente, ele também é considerado aleitamento, ou seja, essa criança ela está recebendo sim tudo que há de melhor desse leite materno da forma que essa mãe está podendo oferecer. Então a gente precisa, a gente usa muito o mês de agosto para incentivar, né, para promover e para proteger o aleitamento. Mas de forma nenhuma a gente usa a campanha do Agosto Dourado para julgar ou para faltar com empatia e com respeito com essas mães que não conseguiram ou não puderam, por qualquer motivo, fazer o aleitamento de forma exclusiva. Aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, temos vários projetos de lei em relação a isso, mas temos um projeto da deputada Leci Brandão, do PCdoB, que é o projeto de lei 941 de 2017, que torna obrigatória a instalação de salas de apoio à amamentação em órgãos públicos do Estado. A senhora, na sua visão, a senhora acha que ainda é muito difícil esse lance da amamentação, de repente as mulheres na rua, nos locais de trabalho, em saídas, é muito complicado isso inibe a mulher de amamentar?
sem sombra de dúvidas. Esse é um grande obstáculo que a gente ainda tem, principalmente na manutenção da volta ao trabalho, na manutenção do leite materno na volta ao trabalho, né? Porque as mães, elas além de se sentirem inibidas, na grande maioria das empresas, elas não têm um lugar apropriado para isso, não são apoiadas pelos os seus patrões aí em relação à manutenção do aleitamento materno mesmo à distância. Faltam, às vezes, locais de armazenamento, tempo para essa mãe poder fazer essa ordenha. Então, com toda a certeza do mundo, esse é um grande obstáculo ainda assim. Doutora, como é que funcionam os bancos de leite que existem? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Explico. Os bancos de leite, eles estão localizados normalmente em unidades hospitalares e eles recebem os leites de mães que têm uma boa produção de leite ou, às vezes, uma hiperlactação. Então, eles fazem contato, ou as mães fazem contato com eles passam absolutamente todas as regras de um bom armazenamento de leite. Alguns deles até fornecem um material como os potes adequados, orientam a quantidade que essa mãe vai orientar, vai ordenhar, e eles recebem esse leite humano doado, e esse leite passa por todo um processo para que então seja oferecido a crianças que as mães não podem amamentar, sobretudo prematuros, né, internados em UTI. É de grande importância a existência dos bancos de leite humano, e alguns deles também fornecem o atendimento de consultoria e amamentação para que ajudem as mães que conseguem estar com seus filhos a amamentar de forma um pouco mais segura e corrigir alguns problemas que podem acontecer durante esse manejo de amamentar em casa. Agora, doutor, eu queria entender melhor o seguinte, as mães que acabam tendo excesso de leite, elas podem procurar um hospital, lá é feito o exame, como que ocorre essa receptividade do hospital em relação a essas mães que querem doar o leite? Na verdade, isso não é o hospital, não são todos os hospitais que têm os bancos de leite. O banco de leite, ele recebe, a mãe pode fazer contato com qualquer hospital, qualquer unidade hospitalar que tenha o banco de leite. Lá é feita uma anamnese minuciosa, são feitos exames dessa mãe e as orientações para uma ordenha de qualidade, de sucesso, para que esse leite, então, passe pelo processo e consiga aí alimentar crianças realmente em fase crítica, né? Normalmente são usados para isso. Agora, doutora, aleitamento materno em tempos de Covid-19, quais os protocolos que as mães devem adotar? É possível haver infecção através do leite materno? Como isso funciona, doutora? Qual o procedimento que a senhora aconselha aí para as mães? O que nós sabemos até agora e as orientações que nós, pediatras, recebemos da SBP, da Sociedade Brasileira de Pediatria, até este momento, porque tudo em Covid a gente tem que falar até esse momento, né? Somos ainda estudiosos na matéria coronavírus, então até o momento não há nenhuma contraindicação formal ao aleitamento materno. Mas a SBP nos orienta em orientar essa mãe de forma correta para evitar a contaminação. Então, se essa mãe é um caso suspeito ou é uma mãe contaminada, ela deve manter aí o distanciamento social dessa criança, ela deve se manter de máscara, luvas, né, para manusear esse bebê, deve manter a lavagem das mãos adequadamente antes e após pegar esse bebê. E a SBP orienta ainda que essas mães que não se sentirem seguras, apesar das medidas de higiene e de distanciamento social fora esse momento da amamentação, que elas podem e devem, né, usar as bombas de leite para a extração do leite materno e que outra pessoa seja treinada e capacitada para oferecer esse leite de forma adequada, mas protegendo a amamentação. Doutora, é importante também a senhora como pediatra, né? As pessoas falam muito em volta às aulas, né? A senhora vê muito risco nesse início que as crianças voltem a fazer aglomeração? Porque é muito difícil, né? Você ter o controle das crianças. Então, gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Então, essa é uma questão super polêmica, né? Não tem um dia na minha vida que eu não responda isso, seja no consultório, seja nas redes sociais, enfim.
O que eu acho é o seguinte, nós não temos ainda uma política segura de como esse vírus vai se comportar diante de uma aglomeração. O que nós temos de concreto é que, pela primeira vez na vida, a Covid-19, como sendo uma doença viral, ela não escolheu a população pediátrica como sua preferência. Então, isso nos traz um pouco de tranquilidade. Mas, ao passo que, pensando em aglomeração e vendo que teremos crianças trocando objetos, se relacionando, a gente, obviamente, vai ficar um pouco mais preocupado. Porém, a gente tem que pensar que a vida ela vai ter que voltar ao normal em algum momento. Só não sei se esse é o momento ainda de fazer esse tipo de aglomeração. O que eu acho é que deve haver uma política de educação muito importante dentro das escolas, se a definição dos órgãos públicos for de realmente retorno escolar, porque em nenhum momento, nenhum órgão público responsável, nenhuma associação médica responsável afirmou que as crianças estão imunes à Covid-19. Então, as crianças não estão imunes. Elas podem, sim, ter formas da doença. Geralmente, essas crianças elas são portadoras assintomáticas, mas nós já sabemos que essas crianças podem, sim, desenvolver a doença. Então, nesse momento, eu ainda não acho seguro termos aglomeração de nenhuma espécie, muito menos de crianças, sem a gente entender esse comportamento viral nessa faixa etária ainda. E uma pergunta, né? Quem garante a saúde do funcionário na volta ao trabalho nesse período de retomada, mesmo que parcial ou gradual da economia? As empresas são obrigadas a adotar medidas de sanitização e, o mais importante, é preciso promover campanhas de testes preventivos da Covid-19. Isso tudo foi debatido aqui no Jornal da Rede Alesp pela Caterina Achute e o Jeremias Gomes, que conversaram sobre o assunto com o Ricardo Pacheco, que é gestor de saúde. Doutor, por que é importante, né, então, testar os trabalhadores aí para a retomada das atividades? Na verdade, é fundamental a questão da testagem de todos os colaboradores, afinal de contas, certamente as empresas serão gestoras da saúde do local. Então, o primeiro contato que nós temos onde existe a medicina primária é dentro das empresas e, portanto, cabe aí aos médicos do trabalho fazerem esse reconhecimento populacional dos graus de risco que você está enfrentando dentro das suas instituições e entender quem são as pessoas que podem ou não transmitir o vírus do corona. A gente conversou com uma epidemiologista recentemente, ela condenou esses testes rápidos. Que tipo de teste uma empresa pode fazer para que assegurar uma margem segura realmente, né? Que tem essa margem segura, porque a gente vê, né, doutor? Muitas pessoas comentam, não, eu fiz o teste, deu positivo. Não, mas eu fiz de novo, deu negativo. Quer dizer, é uma confusão. Então, o que a gente pode dizer para o nosso telespectador para que realmente... Eu acho, não, você tem toda a razão. Nós, na Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho, a gente acompanha muito as questões das atualizações na Sociedade Brasileira de Infectologia, Reumatologia, Tisiologia, Pneumologia, e a gente está muito linkado com todo esse pessoal. E o governo ele se comunicou muito mal naquele início de pandemia, por conta desses testes. Então, e aí houve um lockdown, houve, na verdade, uma quarentena, mas uma quarentena, na nossa opinião, um pouco precoce, e a ponto de deixar uma histeria meio que no ar. Esses testes, realmente, eles são muito complicados, eles têm um falso positivo, um falso negativo exagerado, exacerbado. O que eu posso afirmar que o RT-PCR do SARS-CoV-2, o nasofaríngeo, o teste do cotonete, ele é o que mais traz uma possibilidade de especificidade para a situação daqueles que a gente não sabe o que está acontecendo, com aquele teste de rebanho, na verdade. Também tem, hoje em dia, um novo teste de um laboratório que está se fazendo por saliva, porém ainda tem muitas questões aí relacionadas. Nós estamos realizando aí em algumas empresas esse teste de saliva e fazendo o comparativo com
com da orofaríngeo, aquele do cotonete. E aí, a partir do momento que a gente tem um PCR positivo do cotonete, existe a necessidade do isolamento da pessoa. Em medicina, a clínica é soberana. Por uma questão de segurança, existe um afastamento de 14 dias. Contudo, existe hoje, dentro de uma liberação do Conselho Federal de Medicina, desde março, na verdade, a respeito do teleatendimento, do telemonitoramento e teleinterconsulta. A gente entende como teleinterconsulta sendo atitude não antiética e sim a teleconsulta, porque, na verdade, você precisa ter um médico numa ponta e um médico na outra. Mas as outras duas, telemonitoramento e teleorientação, já se faz um grande viés aí de uma grande gestão de uma massa populacional. A partir do momento que nós entendemos que a pessoa está sem alteração nenhuma, assintomática, ela pode retornar à sua estação laboral. Existe uma portaria 20, que também fala das questões dos contactantes, as pessoas relacionadas à transmissibilidade, pessoas contaminadas, enfim. Existe todo um arcabouço necessário e um fluxo de informações que quem deve orientar, sim, é o médico. O médico. Isso aconteceu durante um bom tempo, uma questão aí de muita gente palpitar nas questões relacionadas à contaminação do Covid, do coronavírus, né? Vamos deixar bem claro que Covid é a doença propriamente dita, e o corona é o vírus que causa a doença Covid-19 por causa do ano de 2019, ano que teve o primeiro caso. Tá certo? Então, uma questão de um bom senso entre todas as empresas, existe a necessidade de uma sanitização, uma promoção de saúde dentro do seu ambiente de trabalho. Nós entendemos que as pessoas de home office devem ser também monitoradas, porém de uma maneira onde que elas estariam em um isolamento propriamente dito. Então, a nossa atenção é para quem está ao front. Exemplo, toda a nossa área de saúde, o pessoal que trabalha em supermercados, restaurantes, o pessoal que tem relacionamento interpessoal, né? E as questões da telemedicina, eu acho que vem em um bom momento também para poder fazer toda essa prevenção dessa pandemia que certamente já deu o que falar, né? Doutor, como é que o senhor vê a questão também, como é que esses setores estão se organizando? Por exemplo, o comércio, o vendedor, a vendedora está ali lidando diariamente com os clientes, né? Se tratando de questões setoriais, o próprio sindicato, talvez, tanto dos empregados, enfim, poderia colaborar, porque assim, fazer esses exames muitas vezes é caro, né? Então, qual é a orientação? Vamos supor, uma moça que está ali vendendo na lojinha de roupa. É quando ela tem algum sintoma, começou com dor de cabeça, não estou me sentindo bem, uma vez que o exame que o senhor colocou é o PSR, aliás, o feito nasofaringe, alguma coisa que o senhor colocou. Aí vamos mandar essa moça para ela fazer, né? Mas às vezes é caro, a empresa também não pode, às vezes, se não tem o plano de saúde, R$200, R$300 para fazer, né? Como é que o senhor está vendo esses setores se organizar? Eu queria saber se o senhor tem alguma sugestão, de repente o setor se reunir, conseguir mais barato, enfim. Na verdade, isso já está acontecendo, né? Pode perceber que existe já uma queda significativa dos preços desses exames. Eu acredito que isso é uma questão de saúde pública e que o governo deve participar fielmente na questão da promoção da saúde de toda essa população. O Ministério Público do Trabalho, através das secretarias regionais dos trabalhos, elas vêm intimando empresas que estão nesse segmento e, na verdade, a presença do médico do trabalho e as empresas prestadoras de SST, elas são, sim, um fator extremamente importante para que isso aconteça de uma maneira gerencial adequada dentro de uma matriz PDCA, dentro das questões relacionadas à melhoria contínua da proteção à saúde do trabalhador. Então, três assuntos são muito fortemente debatidos dentro da Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no Trabalho. Primeiro, a sanitização dos ambientes, e quando a gente fala em sanitização, não basta apenas as limpezas, etc. e tal, e sim a promoção de saúde dentro da instituição, né? Então, equipes especializadas devem orientar as questões de uso de banheiros, de uso de restaurantes internos, de refeitórios, de esses locais onde as pessoas deixam os seus bens pessoais,
e assim por diante, as questões de home office e as questões realmente relacionadas à telemedicina, onde que elas conseguem sim monitorar todo esse pessoal. Certo. E, doutor, falando um pouquinho da logística, né, dessa testagem aí, especificamente dos trabalhadores, qual que seria a maneira mais adequada, mais segura, vamos dizer assim? Quer dizer, o ideal seria os profissionais de saúde irem até a empresa e fazerem esses testes? De que maneira isso é mais seguro acontecer? Veio à tona a questão do serviço médico próprio dessas empresas, né? Então, o serviço médico próprio dessas empresas, a gente entende como serviço obrigatório as empresas prestadoras de SST. Elas têm que, sim, estar junto com os seus clientes e, através dela, colocar algumas regras em termos de retomada de economia nas questões relacionadas às orientações de como cada Código Nacional de Atividade Econômica deverá se comportar numa retomada, como eu disse há pouco, né? O uso de máscaras, os usos de equipamentos de proteção individuais e coletivos serão mais do que necessários nesse momento. Nós estamos trabalhando aí arduamente desde o dia 26 de fevereiro, um pouquinho antes de decretar a pandemia, porque nós entendíamos que realmente esse vírus ele vinha numa característica agressiva, né, pegando tudo e todos, independentemente da questão de ordem social, e que realmente você teria a mesma evolução, pessoas que estavam no trópico acima ou abaixo do planeta, né? Então, essas dúvidas e esse tipo de ações estão sendo realizadas a nível Brasil e a nível mundo, né? São Paulo, como por exemplo é o nosso caso, onde você tem aí mais de 20 milhões de empresas, não tem a menor dúvida que ela precisa sim de um planejamento adequado para o seu código nacional, ou seja, preciso usar um face shield, eu preciso usar máscara, eu preciso usar óculos, eu preciso usar luvas, eu preciso usar botas diferenciadas ou propés diferenciados, como eu preciso usar capotes, e enfim, toda essa questão de logística deve sim ser feita através da manutenção do equilíbrio da saúde do trabalhador. O especial Rádio Revista Jornal da Rede Alesp faz um pequeno intervalo. Nós voltamos em instantes. Não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. E o programa Rádio Revista está de volta e agora vamos tirar todas as dúvidas sobre um assunto específico e que gera muita preocupação para o trabalhador e também para o empregador, que é o adicional de insalubridade. A entrevista foi com a advogada Camila Franco, que conversou com a Lilian Busato e a Júlia Stanzioni. Então, vamos acompanhar e aproveitar para tirar as dúvidas sobre esse assunto. Doutora, para quem está ouvindo a gente, que não tem essa familiaridade com o direito, né? Quando a gente fala em insalubridade, do que a gente está falando? Estamos falando de agentes insalubres que podem causar algum prejuízo à saúde dos trabalhadores, de acordo com agentes nocivos em que os trabalhadores estão submetidos. Vou falar para vocês um pouquinho quais são esses agentes. Vou sublinhar aqui que o empregado tem direito ao ambiente de trabalho saudável e a empresa tem o dever de zelar por esse ambiente de trabalho saudável. Em uma contrapartida, por conta dessa insalubridade que um empregado poderia estar exposto no ambiente de trabalho, seria devido ao adicional de insalubridade. Então, vamos lá. O empregado pode estar exposto a diversos agentes nocivos à saúde. Agentes físicos, que são ruídos, umidade, calor excessivo, agentes químicos, bactérias, é o que se encontra geralmente em ambientes hospitalares, ambientes laboratoriais, e agentes químicos, que é o que se encontra geralmente em produtos com limite de tolerância acima do determinado pelo Ministério do Trabalho, que hoje é uma pasta englobada pelo Ministério da Economia. Então, quem diz o que são agentes insalubres é o Ministério do Trabalho e do Emprego.
E, doutora Camila, então, nesse momento de pandemia, imagino que muita gente esteja em casa em home office, mas em algum momento vai voltar aos seus escritórios, aos seus locais de trabalho. Como que funciona, então? Exatamente. Se no local de trabalho tiver um ambiente insalubre e que este agente insalubre não for eliminado com a utilização de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas, equipamentos protetores auditivos, o empregador é obrigado a pagar o adicional de insalubridade. E aí ele pode ser pago na porcentagem de 10%, 20% ou 40%, a depender do agente que o empregado está exposto. Doutora, falando em insalubridade, né, para quem está nos assistindo, qual que é a diferença da periculosidade? Porque a gente sabe que na lei trabalhista existem essas duas nomenclaturas, elas são as mesmas coisas, as duas querem dizer a mesma coisa ou são contextos diferentes, inclusive para recebimento? São contextos totalmente diferentes para agentes e para recebimentos. Falamos do adicional de periculosidade quando os empregados estão expostos à eletricidade, líquidos inflamáveis e explosivos, basicamente. E o adicional de periculosidade é calculado sempre no percentual de 30% sobre o salário base. Já o adicional de insalubridade tem uma gradação de intensidade, ele pode ser considerado mínimo, médio ou máximo e varia de 10% a 40%. E eles são cumulativos na aposentadoria? Olha, já se discutiu muito a possibilidade de cumulação desses adicionais e chegou-se à conclusão que eles não são cumulativos. O empregado tem direito a receber um ou outro. Agora, doutora, um local é considerado insalubre, por tudo isso que a senhora já falou para a gente, e como que existe, então, essa regulamentação do local? Alguém vai um fiscal fiscalizar o local, efetivamente, dizer o que precisa ser mudado? Quanto tempo a empresa precisa para que isso aconteça nesse período que a empresa teve, né, esse ambiente insalubre? Os seus trabalhadores recebem, depois não, que ela se adequou? Como é que funcionam essas questões aí na prática, né? Quem determina o que é insalubre ou não é o Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, ele vai dizer qual que é o agente insalubre. A empresa deve ter um time e uma equipe especializada em medicina e segurança do trabalho, que vai fazer a análise do ambiente de trabalho, verificar se esse ambiente de trabalho é salubre ou insalubre. Se o ambiente for insalubre, a empresa também tem a possibilidade de neutralizar ou eliminar esse agente insalubre com a utilização e a disponibilização do empregado do EPI. De proteção. Então, vamos trazer um exemplo à realidade. A gente tem um agente insalubre de ruído, acima dos limites de tolerância trazido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego. Se o empregado usar o protetor auricular adequado, de forma constante, o empregador fiscalizar a boa utilização desse uso, pode ser que esse elemento insalubre seja eliminado pela utilização do protetor auditivo, que esse ruído, em termos de quantidade, não seja suficiente a causar nenhum dano, nenhum impacto à saúde. Esse trabalho tem que ser feito diretamente pela empresa. O que geralmente na prática a gente vê a não ambientalização no sentido de ambiente salubre, e a gente vê que isso os trabalhadores só conseguem na justiça quando sim um juiz encaminha um perito judicial, um engenheiro, especialista em medicina e segurança do trabalho para avaliar o ambiente e constata que ele era insalubre e o empregado não recebia o adicional. E, doutora, a gente está falando, então, nesse momento de pandemia. Como está sendo regulamentada essa questão na pandemia? A senhora está justamente no escritório falando com a gente vê algumas pessoas aí atrás nas mesas trabalhando. Como funciona no ambiente de trabalho com relação à pandemia? O que o local precisa deixar para vocês? Precisa ser álcool gel, aquilo que a gente já sabe? Como é que funciona?
Tá, com relação à pandemia, nada mudou com relação à insalubridade. Os agentes insalubres são os mesmos. Com relação à pandemia, o Ministério Público do Trabalho editou algumas recomendações que devem ser seguidas em qualquer tipo de ramo de atividade. Então, independente ou não da existência de condição insalubre, aqui devem se utilizar máscaras, disponibilizar álcool gel, adotar o teletrabalho da forma que a empresa puder. Algumas medidas provisórias possibilitaram a antecipação de férias, a adoção do banco de horas, tudo para evitar aglomeração. Aqui, por exemplo, se trata de um escritório, a gente não tem agentes insalubres com relação à insalubridade, mas a gente adota todas as medidas e todas as recomendações com relação à pandemia. Então, com relação à pandemia, o adicional de insalubridade, nada mudou. Aqui a gente está adotando algumas outras medidas de segurança, como a utilização de máscaras, de disponibilização de álcool gel, a gente está trabalhando em sistema home office, na maioria de nós. Então, com relação às precauções da pandemia e com relação ao adicional de insalubridade, nada mudou. Doutora, e sobre os profissionais de saúde? A legislação chegou a mudar, dando algum privilégio, porque eles são linha de frente hoje no combate à pandemia, ou também continuou a mesma coisa e não teve nenhuma alteração? Olha, com relação aos agentes de saúde, já se tratando de ambiente hospitalar, a observação e a necessidade de ter mais equipamentos de proteção individual redobra. Então, eu acredito que já é um ambiente hospitalar, já há existência de vírus e de agentes patológicos, que são os chamados biológicos, que se trata de micro-organismo, vírus e bactérias. Acredito que com relação à insalubridade nada tenha mudado também. Agora, e nós temos uma legislação específica com relação a isso, doutora Camila? Temos uma legislação específica, o adicional de salubridade está previsto na CLT, nada mudou com a reforma trabalhista também, de 2017, então está previsto na CLT desde a sua edição, que é em 42, a gente tem a possibilidade de pagamento, como eu disse, dependendo do grau do agente, mas quem diz qual agente é ou não insalubre é o Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, a atuação é conjunta, com a Justiça do Trabalho e com o Ministério do Trabalho e do Emprego, que hoje é englobado pelo Ministério da Economia. Já não existe mais o Ministério do Trabalho e do Emprego separadamente. Nós vamos falar agora sobre a situação de aposentados e pensionistas do INSS durante a pandemia. Muita gente ficou com pendências administrativas por causa do fechamento das agências do INSS. Mas o Jeremias Gomes e a Caterina Schutt conversaram com o advogado Átila Abelha, especialista em direito previdenciário. E o Átila falou, através da internet, que é possível dar andamento a quase todos os processos. Vamos acompanhar como foi essa entrevista. A expectativa é que provavelmente seja estendida essa questão, né, doutor? É uma tendência, nós estamos vendo que as agências ainda estão fechadas, né? Então é uma tendência que a prova devida seja também estendida, porque a prova devida requer que os beneficiários recebam pessoalmente no caixa físico, no funcionário do banco, e assinando e prestando as informações necessárias e, digamos assim, confirmando a sua identidade através dos documentos oficiais. Então, provavelmente, por exigir uma presença física exatamente de um público de beneficiários do INSS, que são pessoas idosas ou com problemas de saúde, a tendência é que isso vá sendo prorrogado até que nós tenhamos um melhor controle dessa pandemia aí que estamos vivenciando. Doutor, benefícios do INSS já julgados na Justiça terão liberação automática. O senhor pode explicar, então, para o nosso espectador o que isso significa e quais benefícios estão inclusos? Olha só, isso é um projeto do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, também um convênio com o INSS, né? A tendência é que isso comece a funcionar a partir de setembro. Mas olha só como uma questão importante, né? Em épocas de pandemia, a justiça fechada, o INSS com as agências fechadas, trabalhadores trabalhando, os trabalhadores do INSS, né? Os funcionários trabalhando remotamente, existe um delay muito grande entre uma decisão judicial e a sua efetiva implantação. O que eu quero dizer com isso?
um processo judicial que é vitorioso, seja por uma liminar, para a pessoa começar a receber por tutela de urgência, ou também num processo para começar a receber aquele processo judicial com a ordem judicial já válida, o juiz tem que intimar o INSS, que tem um prazo para abrir a intimação, tem um prazo para cumprir, tem um prazo para que o funcionário implante o benefício. Isso às vezes demora até 6 meses. Acaba acarretando em multa, acaba acarretando em novas intimações. Então, movimenta muito a máquina no judiciário depois da decisão tomada até que esse benefício realmente caia na conta do segurado. E esse projeto de deferimento automático, de pagamento automático, visa que a justiça tenha o poder de ter um sistema onde ela mesma vai poder autenticar a identidade do juiz ou da autoridade judicial e mandar direto no sistema do INSS ordenar esse pagamento para o beneficiário que obteve essa decisão judicial favorável. Nós estamos conversando com Átila Abela, especialista em direito previdenciário. Doutor, quais são as principais demandas em relação ao INSS? Se durante a pandemia isso mudou e se as pessoas podem se valer o quê? De aplicativo, do sistema? As principais demandas ainda são os benefícios por incapacidade e também são muito atingidos nesse período de pandemia. Quando nós tínhamos as agências abertas, se encaminhava um benefício previdenciário por incapacidade, que os mais conhecidos são o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Agora mudou o nome, depois da reforma da Previdência, para a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Esse é o maior problema atual também. Explico por quê. Por mais que estejam suspensas as perícias presenciais e existam algumas possibilidades de deferimento desse auxílio-doença, que nós chamamos um auxílio-doença emergencial, que ele é pago no valor de um salário mínimo, né, desde que a pessoa tenha o atestado dentro de um padrão de requisitos, né? Mas mesmo assim, quem ganha mais que salário mínimo só vai ter o benefício no valor limitado do salário mínimo. Mas quem não consegue um atestado adequado, e é muito comum, nós temos muito problema nos nossos sistemas de saúde, no sistema de saúde federal, mas também nesses sistemas de saúde locais, né, municipais. Então, algumas pessoas não conseguem um atestado. Então, mesmo casos evidentes que numa perícia teria condições de obter o benefício facilmente, estão aguardando uma perícia presencial para poder alcançar o seu direito. Então, esse é o maior problema. É importante também a justiça, ela nos respalda de possibilidades de requerer liminares, requerer tutelas de urgência para poder atingir o direito das pessoas. Então, nós advogados, por mais que muitos escritórios estejam fechados, estamos trabalhando muito através dos canais digitais. E cada vez mais, logicamente, que essa pandemia, se ela vai deixar alguma coisa de positivo, vai ser esse legado do fortalecimento das relações eletrônicas, das relações digitais, dos segurados com o INSS, dos advogados com os próprios clientes, dos advogados com a justiça e com o INSS. E é isso que está crescendo muito, esse mercado das plataformas digitais, esse mercado dessa relação virtual e digital das relações também judiciais e administrativas perante o INSS. Certo. Doutor, recentemente houve mudanças também, mudanças temporárias, né, nas regras de empréstimos consignados aos aposentados e também pensionistas. O senhor pode explanar um pouquinho esse tema para a gente, para o nosso espectador entender que alterações são essas? Tivemos uma mudança bem recente, agora dia 27 de julho, tá? Instrução Normativa 107 do INSS. Alterou algumas coisas para facilitar. São 2 mudanças temporárias e uma mudança definitiva. Uma das temporárias antes, um segurado que conseguisse um benefício tinha que esperar 90 dias para poder fazer um consignado. Agora esse prazo caiu para 30 dias. Então, mesmo após receber um benefício previdenciário, é possível que ela já contrate o empréstimo consignado 30 dias depois dessa concessão. Também, agora nós temos uma possibilidade de uma carência de 90 dias. O que quer dizer isso? Dependendo do contrato, claro que vai depender dessa relação com a financeira ou com o banco. Bom, a instituição financeira que está se fazendo esse contrato particular pode prorrogar o primeiro pagamento para 90 dias após obter esse empréstimo. Então, são 2 mudanças temporárias, que pode contratar já 30 dias após a concessão do benefício e também o primeiro pagamento pode ser postergado para 90 dias após a contratação. E a mudança permanente, digamos assim, é que os cartões de crédito e débito, os de crédito no caso, os cartões de crédito que estejam vinculados aos benefícios subiram para 160% do valor daquele benefício. Então, vou dar um exemplo aqui. O segurado tem um benefício salário mínimo,
ele vai ter um crédito aí aumentado para algo em torno de R$ 1.700, R$ 1.680 em razão desse aumento. Antes, o limite era de 140% do seu benefício. Agora subiu para 160%. Doutor Átila, eu queria saber o que dá para fazer judicialmente agora durante a pandemia e o que não dá. Por exemplo, o senhor citou aí a questão da incapacidade permanente. Eu estou precisando disso, eu vou procurar um advogado, enfim, e vou entrar com esse processo. Eu quero reconhecer um período para minha aposentadoria. O que está dando para fazer agora e o que não está dando para fazer pelas limitações da pandemia? Olha só, dá para fazer tudo praticamente, tá? O que não está acontecendo são as perícias presenciais. A maioria das sessões judiciárias do Brasil não estão realizando perícias judiciais porque os prédios da Justiça Federal estão fechados. Mas existe a possibilidade de fazer perícias em alguns consultórios de alguns peritos particulares em que as cidades não estejam com um isolamento social total. Mas é importante esse momento, porque até eu vou confessar que o nosso mercado está bastante aquecido. Até pela necessidade, tem muita gente procurando um advogado especializado para atingir seus direitos. É a hora realmente que as pessoas estão em casa, vão poder procurar documentos, vão poder conversar com os advogados, vão poder buscar opções. Então, os advogados estão aprimorando essas relações virtuais, digitais, para relacionamento com seus clientes. E também é o momento de trabalhar esses processos. Até eu vou confessar que sou cofundador de uma plataforma de direito previdenciário, que ela é, digamos assim, inclinada a prestar serviço para advogados previdenciaristas, para advogados especializados, e nós estamos crescendo muito nesse período, porque a demanda de trabalho e a necessidade dos advogados se aprimorarem e se equiparem de ferramentas para cálculo, para petições e para teses, está aumentando muito. Então, quase tudo é possível, até porque se ingressar com o processo, já é possível fazer audiências de maneira virtual, ou seja, o juiz fica na casa dele, e o advogado fica na sua casa ou no seu escritório, e é possível esse relacionamento. Mesmo quando é necessário o depoimento pessoal desse cliente, desse segurado do INSS, no processo, o juiz colhe esse depoimento através dessa audiência virtual no escritório do advogado, ou até na casa do advogado, ou do segurado, ou da pessoa que está com o processo. Então, quase tudo é possível, e o direito previdenciário não para, até porque ele é focado em, digamos assim, gerar garantias, dar uma proteção aos segurados necessitados. Então, aqui nós não podíamos nos furtar da nossa importância e o direito previdenciário segue e estamos aprimorando essas relações através dos sistemas digitais de relacionamento. Mais de 25 milhões de pessoas no mundo foram obrigadas a deixar seus países de origem, fugindo de guerras e conflitos sociais. São os refugiados. Só que no Brasil já são mais de 43 mil estrangeiros que foram acolhidos. E para falar sobre a situação desses refugiados, a Priscila Silvério e a Carolina Franca entrevistaram a Fernanda Zuccari, que é advogada e especialista na área da saúde. E a Fernanda fez uma dura constatação. Ainda é preciso trabalhar mais para se ter um atendimento humanizado para essas pessoas. Acompanhe comigo. Para iniciar o nosso bate-papo, a gente gostaria de saber qual que é o conceito de refugiado, né? Quais são as características dessas pessoas? É muito importante definirmos quem são os indivíduos que de fato são os refugiados. Os refugiados são aqueles indivíduos que são protegidos pelo direito internacional. Então, o que acontece? Os refugiados, eles fogem de seus países em razão de temor de guerras, conflitos internos, violências ou circunstâncias de ordem pública que ferem os direitos humanos. Eles não podem voltar para o seu país de origem, porque é muito perigoso esse retorno. Então, eles saem em busca da sobrevivência. E no caso, doutora, da saúde, né? De que maneira, então, eles têm atendimento? O setor público aqui do Brasil os atende? Eles precisam de alguma autorização especial? Como funciona? Sim, eles precisam do status de refugiados, né? Que é o que nós temos 2 diplomas legais que determinam isso, que é a Convenção de 1951 da ONU e o Protocolo de 1967. Ali eles definem quem são os refugiados.
E você tendo esse status de refugiado, então ele consegue acesso à saúde pública aqui no Brasil, à escola, a tudo que um brasileiro tem. Esse refugiado vai ter também essa proteção aqui no Brasil. E, doutora, nesse cenário agora de pandemia, como que os refugiados têm encontrado aqui acesso, por exemplo, eles têm acesso ao SUS? É uma pergunta. E quais são as principais dificuldades que eles têm na área da saúde, referente à pandemia, principalmente? Os refugiados têm muitas dificuldades para a utilização do SUS, embora eles possam, é um direito que eles têm, mas existe uma dificuldade no idioma, existe uma dificuldade nos costumes. Então, você pensa que um indivíduo, um sírio, que vai procurar um SUS, ele não fala o português, né? Então, eles têm muita dificuldade. Existe também uma dificuldade dos próprios costumes e tradições deles, ou seja, dos venezuelanos ou dos sírios, que são muito do povo, uma tradição do povo. Então, por exemplo, se você for pensar numa refugiada síria sendo atendida por um ginecologista homem, então elas têm muita dificuldade. Então, nós temos ainda um longo caminho aí para percorrer, para que a gente possa fazer um atendimento cada vez mais humanizado para os refugiados. E de que maneira o poder público tem atuado, então, para garantir esses direitos? Eu me lembro até que aqui na Assembleia esse assunto também foi pauta, foi discussão, enquanto até o deputado Carlos Bezerra fazia parte aqui como um dos deputados, havia esse questionamento, né? Como, então, o poder público atua hoje e dá cobertura para esses refugiados? Nós temos uma iniciativa muito grande hoje, que é em Roraima, através do projeto Acolhida, que tem sido assistido pelo governo federal. Nós temos 13 acampamentos já de refugiados. Eles intensificaram essa questão da higiene, colocando água, mais torneiras, mais álcool, máscaras. Mas se a gente for pensar num campo de refugiados, né, então, assim, como que você faz um isolamento durante uma pandemia, né? Então, é muito complicado isso, porque você já está num espaço restrito, né? Você já está num espaço restrito, como é que você vai fazer ter todos esses cuidados? Lembrando que em alguns lugares no Brasil a gente tem dificuldade no saneamento básico, né? Então, assim, eu tenho visto, sim, a gente tem visto um esforço muito grande das autoridades aqui do Brasil, mas ainda temos um abismo aí muito grande também, por conta do idioma, de costumes. Eu defendo muito a telemedicina, não só para os refugiados, mas para todos os brasileiros, que eu acho que seria uma solução para que a gente pudesse direcionar melhor esses atendimentos com um médico da mesma nacionalidade desse refugiado, que de fato entenda as tradições, os costumes desse refugiado, fale o idioma dele, porque é muito difícil, eles têm muita dificuldade de se comunicar. Perfeito. E, doutora Fernanda, segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas, referente aos refugiados, existem hoje 25,9 milhões de refugiados em todo o mundo. O que a gente não entende ainda, como você bem explicou, é que essas pessoas saem das suas nações obrigadas, né? Porque precisam garantir o direito à vida. E, no caso, passam, às vezes, por algum desastre climático ou perseguições relacionadas à religião. Enfim, são diversos os motivos. Mas é importante para a nação que também recebe
esses refugiados, entender isso e também acolher, né? Ainda existe muito preconceito contra os refugiados, né? Muito preconceito, a gente viu um crescimento do nacionalismo e da xenofobia nos últimos tempos, no mundo todo, o que é muito triste, porque se você for pensar, a gente pode crescer muito mais. Eles têm uma cultura diferente da nossa, então nós podemos agregar isso, né, de uma maneira construtiva. Então, nem sempre o refugiado está ali, né? As pessoas têm, ele está ali para roubar meu emprego, para dividir o SUS comigo. Não, assim, a questão acho que não é essa, né? Então, assim, eu acho que a questão é a gente olhar com um olhar mais humanizado, olhar com um olhar da vulnerabilidade que esses povos, que esses indivíduos estão passando, e entender que essa diferença de cultura pode agregar muito para nós, né? Então, uma forma, eles têm utilizado muito a cozinha, têm utilizado o canto, as artes, então tem muita coisa que a gente pode aproveitar, tem um lado muito bom disso, só vai agregar, né, e não retirar nada de ninguém. Nós vamos para mais um intervalo e na volta, novas entrevistas com assuntos em destaque aí sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista e o assunto agora é a violência contra a mulher. O Jeremias Gomes e a Caterina Schutt entrevistaram a delegada Raquel Galinatti, que fez um balanço da violência doméstica desde o início da pandemia. E a delegada Raquel também falou da necessidade de políticas públicas e um atendimento multidisciplinar para amparar essas vítimas. Eu queria que a gente falasse um pouquinho nesse primeiro momento, qual é a situação, então, de violência contra a mulher no pós-pandemia na delegacia? Quer dizer, esses números aumentaram, diminuíram? Como que está essa situação, doutora? Sabe que esse aumento de violência contra a mulher, ele foi só no início da pandemia, em meados de março, somente quando a gente percebeu que houve um aumento da violência contra a mulher. Abril, maio, junho e julho, os números de violência contra a mulher estatisticamente diminuíram. Os registros, né, de violência contra a mulher diminuíram. Não sabemos ainda se houve uma subnotificação, um aumento das cifras negras, ou seja, a impossibilidade das mulheres denunciarem, por isso, numericamente, nas estatísticas, a gente percebe uma diminuição, ou se realmente houve uma diminuição. A mesma coisa no que tange ao feminicídio. Março, abril e maio houve um aumento do feminicídio. Junho, julho, a gente percebeu a diminuição também do crime de feminicídio. A gente ainda é muito precoce que a gente tenha como analisar concretamente o que ocorreu na pandemia, porque existem diversas teorias, aquelas que realmente houve um aumento das cifras negras e das subnotificações. Na realidade, a gente está somente com números ilusórios de diminuição, e aqueles que defendem que houve sim uma diminuição, pois o álcool, a droga, a ausência também de saídas noturnas ou saídas para aquele estresse ou aquela briga entre o casal possa ocorrer e nisso ocasionar brigas e agressões. Então a gente ainda não sabe, é muito precoce a gente analisar esse fato que vivenciamos na pandemia. O que a gente pode afirmar é que vivenciamos uma pandemia dentro de uma pandemia já pré-existente, que é a pandemia de violência contra a mulher, uma pandemia mundial. E dentro desse cenário, doutora, que tipo de agressão é mais comum, né? Ou muda alguma coisa durante a pandemia? Infelizmente, as agressões elas são gradativas. Nenhum relacionamento se inicia com agressões mais violentas. Quando está ali na tentativa de conquista, aquele agressor
futuro agressor, ele já não inicia agredindo fisicamente aquela mulher. As agressões se iniciam de forma, às vezes, velada, muitas vezes uma agressão psicológica, verbal, moral, até evoluir para agressões físicas e, infelizmente, para as fatais, que são o feminicídio. Certo. Doutora, além do aumento, a senhora apontou então no início aí da pandemia o aumento da violência doméstica, especialmente contra as mulheres. Outros números que a gente costuma discutir bastante nesse tempo é a questão do abuso do álcool e de drogas ilícitas, que também, pelas estatísticas, aumentaram neste período. Quer dizer, embora o álcool e a droga não seja a causa em si, ele, de fato, também potencializa esse quadro, né, doutora, de violência? Perfeito. É bom que a gente esclareça que a pandemia, o isolamento social, não fez com que violadores, com aqueles que praticam violência contra a mulher, com aqueles criminosos, pudessem surgir ali na pandemia. Existiam já relacionamentos abusivos pré-existentes que só se potencializaram com a pandemia. O álcool, a droga, eles também fazem com que aquele agressor já pré-existente se manifeste de forma mais agressiva. Então, a gente não pode imputar a culpa ou a causa para outros fatores, senão aquele próprio criminoso que comete a agressão. Doutora, a delegacia é sempre quando geralmente se atinge um ápice, então a mulher vai ali fazer a denúncia, né? Mas o que a senhora tem acompanhado nesse trabalho que se chama multidisciplinar? O que é importante para essa mulher que é sendo agredida, que a senhora já explicou, vai sendo aos poucos, né? Talvez uma ajuda psicológica, algum tipo de apoio também? Perfeito, você tocou no ponto essencial. Existe uma necessidade de atendimento multidisciplinar. E quando a gente fala isso, a gente só não fala somente no contexto das delegacias de polícia, da legislação e dos poderes públicos. A gente fala num contexto geral de sociedade, de educação. Então, o início do combate da violência contra a mulher se inicia no próprio lar, na educação daquela criança, daquele menino, daquela menina, que todos os relacionamentos eles devem ser baseados em respeito, em reciprocidade, e que a violência ela não tem espaço dentro de um relacionamento. Então, existe a necessidade, sim, de políticas públicas, é primordial que tenhamos todos os setores ali envolvidos para que a violência contra a mulher seja combatida, seja falada, porque quanto mais exposição tivermos a respeito do assunto, a respeito do problema, maior ele fica em evidência e mais fácil a gente pode solucionar. Certo. Doutora, quando a gente fala de uma violência, de uma agressão física, muitas vezes por conta do hematoma, né, que essa vítima acaba ficando após uma situação como essa, fica mais fácil de provar essa agressão, quer dizer, no momento de denunciar. Mas a gente sabe que existem outros tipos de abuso, como o abuso moral, que é um abuso que dói tanto quanto receber aí um golpe físico, né? Quer dizer, como que essa mulher pode... Que tipo de orientação, né, a gente pode passar, então, para essa vítima que está passando por um abuso aí psicológico? O que ela deve fazer, né, nesse tipo de situação, até mesmo convivendo no mesmo ambiente que o agressor? Que tipo de orientação a gente poderia passar para essa vítima para que ela possa, então, buscar uma ajuda e que ela tenha condições de comprovar que, de fato, ela está passando por uma situação como essa? Esse ponto também é um ponto extremamente sensível que você mencionou, pela fragilidade de obtenção de provas. Quando existe uma violência psicológica, essa violência velada, quem percebe e quem sofre é a própria vítima. Muitas vezes, aquelas pessoas que estão até presentes naquele ambiente não conseguem ter a percepção da violência sendo praticada ali. Então, realmente, são casos... A gente teria que analisar cada caso concreto, a vítima teria que tentar buscar ao máximo provar, infelizmente, a vítima tem que provar aquilo que está acontecendo, ou através de familiares, amigos, testemunhas, até mesmo a forma como ela é tratada em meios digitais. Realmente, existe uma fragilidade na obtenção de provas, pois a situação ela é muito delicada e ela é muito
perceptível somente para aquele que sofre. Nós estamos conversando aqui com a doutora Raquel Galinatti, delegada, falando sobre violência contra a mulher. Doutora, qual é a orientação para essa mulher? Como é que ela deve agir? Ela deve ter dentro dela que, por exemplo, começou essa agressão, vai haver uma separação ou não? Porque a gente sabe que tem muitos casos que a pessoa acaba voltando ao convívio, o marido ou o companheiro fala, não, mas isso não vai acontecer mais. Qual é a orientação que a senhora pode dar nesses casos? Inclusive, eu queria saber também qual é a proteção que o Estado consegue dar para essa mulher, no caso, quando tem filhos, separação de corpos, né? Então, eu queria que a senhora falasse sobre essa decisão, porque a mulher também, às vezes, fica pouco boa. Será que eu vou ter essa separação de corpos? Não vou ter? Tomo essa decisão? Não tomo? Então, vai adiando? Primeiramente, o mais importante a falar é que essa mulher, ela não deve se importar e ela não será pré-julgada. Um julgamento ali, pelo fato da mulher conviver com aquele agressor, não conseguir se desvencilhar daquele agressor, ela não conseguir se desvencilhar daquele sentimento de dependência emocional daquele agressor. É uma questão de sobrevivência. A partir do momento em que você está em um ciclo abusivo, de relacionamento violento, não é o que os outros irão pensar de você se você não separar. Você deve separar por você, por questão de sobrevivência, para que amanhã ou depois você não se dirija a uma delegacia de polícia, muitas vezes machucada não só em sua alma, como fisicamente, ou até mesmo em agressões físicas mais graves, ou até causando lesões permanentes, ou até o feminicídio. Então, primeiramente, procure as autoridades competentes, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, as delegacias da mulher, tem o telefone 197, tem os boletins de ocorrência eletrônicos, que há a possibilidade também de denunciar através dos boletins eletrônicos, e lembrar que é uma questão de sobrevivência, não é uma questão mais de gostar ou não gostar, é uma questão de sobrevivência. E nós vamos falar agora de um assunto que preocupa a todos nós, trabalhadores brasileiros. A proposta da reforma tributária. Quais são as consequências? A Lilian Busato e a Júlia Stanzioni conversaram aqui no nosso Jornal Diário da Rede Alesp com o Caio Bartini, que é professor e especialista em processo tributário. E o Caio falou sobre a proposta de criação de um novo imposto, agora sobre transações digitais. Essa questão tributária que a gente vem sempre destacando aqui na Rede Alesp, estamos no meio de uma possível reforma tributária, né? Queria que o senhor começasse falando sobre isso. Nós já estamos com uma proposta de emenda constitucional, já tem duas em trâmite. Tem uma encabeçada na Câmara dos Deputados, pelo deputado Baleia Rossi, a PEC 45, ela tem como pano de fundo o estudo que foi realizado por um economista que criou o Centro de Cidadania Fiscal, que é o Dr. Bernard Api, um economista. Tem outra, que até então estava no início com o senador Davi Alcolumbre, agora está com outro senador, acho que é o senador Roberto Rocha, que é a PEC 110, que já era um projeto apresentado à época pelo ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, também economista. E agora o governo federal, com o ministro Paulo Guedes, levou pessoalmente lá para as mãos do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, levou às mãos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justamente as informações do que ele vê de importante na reforma tributária. O que é importante o cidadão entender? A reforma tributária, ela prevê, antes de mais nada, uma redução das obrigações administrativas, ou seja, uma simplificação da parte do recolhimento de tributação, principalmente para o empresariado. Hoje nós temos aí grande parte da nossa tributação incidente sobre consumo, grande parte da nossa tributação incidente sobre produção. Então, o que a reforma se pretende fazer? Diminuir significativamente esse impacto de uma série de tributos sobre consumo e sobre produção, com a finalidade, então, primeiramente, de simplificar as obrigações administrativas, para depois, num segundo momento,
tentar falar de uma forma definitiva em diminuição de carga tributária. Então, o cidadão tem que entender que, nesse primeiro momento, ele não vai ter uma diminuição de impacto de carga. Muito pelo contrário, pode até aumentar um pouco a carga tributária do próprio brasileiro. E sobre esse novo imposto, que está numa discussão muito grande, né? Que eles dizem que será um imposto que é a antiga CPMF, né? Só que fantasiada com outro nome. O senhor poderia estar falando isso um pouquinho para nós? Sim. Eles estão querendo criar agora um imposto sobre as transações digitais. Diz que é no mesmo modelo da extinta CPMF, da Contribuição Provisória de Movimentação Financeira, que ficou em vigor de 97 até o ano de 2007. Na verdade, tem algumas diferenciações, mas a ideia dessa tributação digital é simplesmente poder tributar tanto a questão das transações que são feitas por e-commerce, por compra e venda através da internet, numa alíquota de 0,2%, que é o que se determina, que é o que se prepara, pelo menos o que foi apresentado pelo ministro Paulo Guedes. Essa criação, é óbvio, ela tem a conotação de tentar, por outro lado, diminuir o impacto da carga tributária em outros setores. Então, o que o governo alega? Olha, eu estou querendo criar esse imposto na operação, né, das transações digitais, com a finalidade justamente de diminuir o custo do Brasil sobre a empresa. Então, por exemplo, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo simplesmente diminuir, com isso, o encargo na contratação de folha de pessoal. Então, essa chamada CPMF digital, né, já diz a situação que se pretende, então, toda essa parte de transação online que tem, então compra de débito, crédito, pagamento que é feito online, teria incidência desse imposto. O que é diferente desse imposto da antiga contribuição? A CPMF ela foi criada com o intuito de dirigir os valores tão somente para a saúde. E depois de um determinado período, começou-se a utilizar essa tributação para outras finalidades, mas uma contribuição ela tem a sua receita vinculada, ou seja, todo o valor que é arrecadado, ele obrigatoriamente tem que ser destinado para o atendimento do interesse, nesse caso, daquela determinada especificação de receita. Então, a CPMF era para a saúde. No entanto, como se está criando um imposto digital, um imposto sobre operações e transações digitais, é um imposto. Se é imposto, a ideia é que esse dinheiro ele não seja vinculado a qualquer espécie de fundo, órgão ou despesa. Então, ele entra no cofre do governo com a finalidade das mais variadas destinações. É óbvio que vários já criticam a ideia de que países desenvolvidos já não utilizam tributos que incidem em toda a etapa do processo produtivo e de consumo, e que o fato de se criar mais um tributo seria até mesmo uma forma um tanto quanto preguiçosa de fazer com que haja uma redução do impacto das despesas que o Brasil já tem. Então, uma coisa que tem que ficar clara é bem vista? Não é. O que é que o governo tem feito para tentar tornar esse tributo palatável, para que o pessoal possa apresentar perante o Congresso e ele passar? Está simplesmente determinando uma redução, nesse caso, da desoneração da folha de salários. Então, hoje, o empregador ele paga por cada contratação que ele faz, ele paga 20% sobre a folha de salários, e o que o ministro Paulo Guedes apresenta, olha, eu quero reduzir isso, o impacto para 10% do empresariado. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou reduzir de 20% a contribuição previdenciária patronal para 10% e os outros 5% eu vou retirando de questões de incentivos de IPI, por exemplo, em determinados produtos
de linha branca, nas questões de importação, nas questões da utilização de insumos e aí diminuir o impacto. Então, na verdade, é uma jogada do governo. O professor, você como especialista, né, e professor de direito tributário, você acha que caso seja aprovada, né, caso seja aprovado esse imposto, vai aliviar as contas públicas? Porque sempre vem com uma proposta, né, e depois acontece uma outra coisa. Na sua visão e experiência, alivia o governo essa criação e o empresariado ou não? Sinceramente, não. E eu vou explicar o porquê. Só existe uma forma do impacto de carga tributária ser diminuída, de uma forma real. É diminuindo despesa pública, não tem mágica. Não existe nenhuma espécie de mágica até hoje em que você continua aumentando a despesa pública e a receita diminui. Você vai aumentar um déficit público interno e, consequentemente, você vai aumentar uma dívida externa, porque você vai acabar deixando de cumprir com obrigações que o próprio Tesouro Nacional tem com a dívida externa, obrigações que o próprio Tesouro Nacional tem com dívidas internas, o que vai acabar arrolando essas dívidas, vai acabar tendo maior incidência aí de repactuação desses montantes e, consequentemente, o Brasil continuará se tornando um país endividado. Então, só tem uma única forma disso se tornar de maneira efetiva, de forma correta, ou seja, diminua a despesa pública. Por isso que eu entendo que a reforma tributária, por mais que ela seja necessária, ela sozinha não vai fazer verão nenhum. Não adianta a pessoa hoje fazer reforma tributária, gente, e simplesmente manter a quantidade de despesa pública da forma que está. Ninguém quer abrir mão de privilégio. As pessoas elas não querem abrir mão dos seus privilégios. As pessoas, veja, é só você verificar o inchaço da máquina pública. Quantos cargos comissionados desnecessários, desde os governos federal, estadual e municipal, quantos cargos desnecessários são criados? Quantos jeitinhos são dados para que eu possa, então, crescer a máquina e muitos ingressarem no serviço público, não com a finalidade de servir realmente a coletividade, mas com a finalidade de fazer disso uma profissão? Então, é óbvio, o governo vai ter um aumento significativo de despesa. A gente já tem um aumento significativo em decorrência da pandemia. É fato. A gente não tem mais, por exemplo, a arrecadação que tinha antes. O governo arrecada, em média, 2 trilhões e 100 bilhões de tributos todos os anos. É muita coisa. Só que o que acontece? Sendo muita coisa, se você tem a despesa ainda muito alta, essa muita coisa já não começa a ser muita coisa. É o que tem acontecido no Brasil. O nosso problema está no critério de gestão, não é no critério tão somente dos recursos que são vindos, mas de que forma aplicar esse recurso. E para isso eu tenho que desinchar a máquina, para isso eu tenho que ter uma diminuição significativa da quantidade de municípios. Não se concebe, e eu peço aqui as devidas desculpas às pessoas que moram em municipalidades que tenham até 10 mil habitantes. Na verdade, a capacidade de arrecadação desse município é ínfima. E o governo tem o quê? Tem que criar um poder legislativo, tem que criar um poder executivo, isso onera a folha do município e, consequentemente, não resolve a vida de ninguém. É um distrito onde depois esse município depende de fundo de participação, esse fundo de participação é alimentado com dinheiro de imposto e, consequentemente, a gente entra num círculo vicioso. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista muito interessante que a Priscila Silvério e a Carolina Franca fizeram sobre os riscos na internet, principalmente para as crianças. E o bate-papo foi com a Eva Pereira, responsável pelo projeto de um jogo gratuito de educação digital voltado para crianças e adolescentes, mas que também tem orientações para adultos.
Para iniciar essa nossa conversa, a gente gostaria de saber como surgiu a ideia, então, de desenvolver esse jogo e qual que é o principal objetivo dele. Obrigada. Primeiramente, obrigada a todos pela oportunidade. É sempre muito bom poder falar sobre segurança digital para vários públicos. Bom, a ideia surgiu eu sou responsável pelo projeto de responsabilidade social dentro da Aiblis e pelo marketing também. E a Aiblis, ela é uma empresa especializada em segurança digital e composta por profissionais com mais de 20 anos de experiência. Mas nós também somos pais. E numa conversa estratégica sobre o futuro da empresa, o futuro da sociedade, como a segurança tem um impacto na sociedade como um todo, nós nos deparamos com a pergunta: se os nossos filhos, observando o comportamento dos nossos filhos que estão, na sua maioria, entre primeira e segunda infância, se os nossos filhos, que são criados dentro de um contexto da segurança digital, pela experiência e pelo tempo de mercado que nós temos, e por muitas vezes eles querem burlar essa segurança das mais diferentes formas, imagine, então, quem não tem esse conhecimento ou quem não tem esse acesso. Então, nós resolvemos, como um sonho de longa data, trazer e formar esse projeto e devolver para a sociedade como aquilo que nós recebemos como privilégio, o conhecimento em segurança. Então, o Sec4Kids é o nome do projeto de responsabilidade social, que visa, através de forma lúdica, levar educação sobre segurança digital através de jogos, de dinâmicas, de contação de histórias para crianças, jovens e seus responsáveis. Então, a gente atua em escolas, em empresas e para a sociedade como um todo, contando de forma a importância da segurança digital e como se proteger dela. E nesse momento de pandemia, né, a gente vê que as crianças acabam tendo acesso maior mesmo, por mais tempo, desses jogos, aplicativos, vídeos, né, na internet. Então, esse aplicativo desenvolvido por vocês é para ensiná-los sobre o risco, porque às vezes os pais falam, né, olha, esse site não é adequado para a sua idade, e parece que dá até vontade da criança ver mesmo aquilo só porque você falou que não pode. Me fala um pouquinho, de que maneira vocês conseguiram a linguagem para falar para a criança que não é que não pode simplesmente porque não pode, mas o perigo que tem. Sim, o projeto ele é dividido em 4 fases. A primeira fase é da primeira infância. Então, nós entendemos, até com vários estudos sistêmicos, inclusive, de comportamento, e até usando os nossos filhos também como teste de como a comunicação chega, que a gente precisava desenvolver para cada fase da infância, dos adolescentes, a linguagem que eles escutam. Então, para a primeira infância, que é a primeira fase do projeto, nós contamos histórias, nós pegamos clássicos da literatura infantil e criamos uma aventura desses personagens, abordando os pontos altos da segurança. Como o cyberbullying, o que é uma navegação segura, o que é um cyberbullying, temas como publicação sem exposição de informações que possam colocá-los em situações de constrangimento ou perigo, abordando o discernimento no aceite ou não de convites e o comportamento em redes sociais, como o acesso a sites confiáveis e a utilização de aplicativos devem ser adequados à idade de cada criança, e a gente envolve também os pais e responsáveis, e a gente chama de responsáveis, porque não são só os pais, mas a escola também tem um papel ali, quando ela está provendo informação ou materiais de educação, como essas crianças podem acessar de forma confiável aquilo que é adequado à sua idade e ainda como os responsáveis podem contribuir para isso. Então, tudo foi criado numa linguagem muito lúdica. A segunda fase é a dos adolescentes. Então, a gente tem colocado dinâmicas, algo que gerem desafios, jogos, para que os adolescentes entendam a linguagem adequada a eles.
E a gente percebeu que os pais precisavam também de um apoio, porque muitos pais nos procuraram e disseram: bom, vocês trabalham com tecnologia, vocês sabem como falar. Eu não sei o que falar para o meu filho. Eu sou dentista, eu sou qualquer outra profissão que não esteja ligada à tecnologia, e eu não tenho essa didática de falar, eu não tenho esse discernimento, eu nem sei mexer com tecnologia direito. Então, para os pais, a gente montou também uma cartilha para eles, né, de pais e educadores, mas o que a gente sempre deixa muito claro é que os valores não mudaram. Então, é importante orientar os seus filhos, e a gente criou esse material lúdico para apoiá-los, de forma que, se você educa o seu filho que ele não pode falar com estranhos na rua, então ele não pode falar com estranhos também na internet. A internet, ela é uma rua digital. Ela oferece as mesmas vantagens e os mesmos perigos que a gente enfrenta na rua, como um todo. Se a gente tem que tomar um cuidado para atravessar a rua, olhar para os dois lados, ver se não tem nenhum perigo, da mesma forma a gente precisa ter essa atenção dentro da internet. Os materiais produzidos, eles têm o teor de linguagem lúdica alcançável para cada idade. E a última fase desse projeto, né, não menos importante, é a parte dos seniors, que está em desenvolvimento, mas que nossos pais, nossos avós, o grupo da família, também estão em constante exposição a fraudes e a vulnerabilidades digitais também. Perfeito. E Eva, quem tem interesse então em acessar esse aplicativo, como é o nome, como pode baixar, tem essas fases, né? Inicialmente, como a gente tratou aqui, seria apenas para criança, mas também tem essa cartilha para ensinar, ajudar os pais e os educadores a conversar com a criança nesse momento. Como ter acesso então a esse material? Todo este material está disponível e ele sofre upgrades constantes. Nesse momento a gente está também ajustando a página e deve subir nas próximas semanas novos materiais, mas você pode encontrar especificamente a contação de história e o joguinho no site ibliss, se escreve ibliss.digital/responsabilidade social. Ou procurar na internet, no Google, SEC for Kids, que é SEC, S-E-C, o número 4, Kids, e a palavra Kids. Ok, daí é possível baixar o acesso? É possível, sim, desculpe, é possível baixar a historinha, com dicas de como contar, fazer a contação de histórias, os pontos que ela aborda e o joguinho para as crianças colorirem e brincarem. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau. No ar, Rádio em Revista.